Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje você vai acompanhar aqui a segunda parte da entrevista exclusiva com o piloto e comentarista Luciano Burti. O Guilherme Longo e eu batemos um papo bem legal com ele e neste vídeo o Burti vai falar sobre outros grandes personagens das transmissões de Fórmula 1 da Globo, como o Galvão Bueno, o Reginaldo Leme e até Rubens Barrichello. Além disso, ele contou como conseguiu se tornar um comentarista de televisão, que é uma história sensacional. Se eu fosse você, não perderia nenhum minutinho. Vai daí, Eric! Vai daí, Guilherme! Vai daí, Luciano Burti! Hoje em dia, uma transmissão esportiva... Vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje em dia, uma transmissão esportiva sempre tem um ex-atleta. É quase uma regra isso, independentemente da emissora de rádio, televisão, até na internet. A gente pode dizer que no automobilismo você é o grande pioneiro, né? Trazendo ali o lado do piloto num comentário na maior categoria do automobilismo brasileiro, na categoria mundial, na maior emissora que transmitia a Fórmula 1. Uhum. Como que isso aconteceu? Explica pra gente, conta pra gente essa história, como é que você foi parar nas cabines de transmissão para comentar uma corrida, e se o pessoal da Rede Globo já tinha essa intenção de torná-lo ali um membro fixo da equipe de transmissão. Essa história é bem legal, eu conto ela com orgulho, ao mesmo tempo já vou antecipar, tá? Eu não quero dizer que o mérito foi meu, não, foi uma somatória aí de intenções, de todo mundo ter um pouco da visão que seria necessário fazer isso. Mas vamos lá, eu estava em 2004, eu era piloto da Ferrari ainda, mas eu sabia que aquilo não ia durar muito, já estava sendo falado questão de cancelamento dos testes. Para eu voltar a correr de Fórmula 1 era muito difícil, depois que segui uma Ferrari, ainda mais a Ferrari daquela época, para voltar para uma equipe pequena, né? Putz, era muito difícil. E eu tava pensando em voltar pro Brasil. E aí quando eu comecei a voltar para cá, eu lembro que eu fazia algumas viagens que eu vinha e voltava, eu comecei a assistir as corridas de Fórmula 1 daqui, porque eu passei anos sem ver corrida, 8 anos, na verdade, sem assistir as corridas pela Globo, Galvão e Reginaldo. E quando eu comecei a assistir aqui, eu falei, cara, tem um Galvão que narra, eu falo o seguinte, o Galvão narra até bolinha de gude e consegue tirar minha emoção. Tem o Regi, que eu não tinha nem nascido, o cara já tava lá na Fórmula 1, né? Então, assim, eles fazem o papel deles muitíssimo bem, tá tudo certo. Mas nenhum dos dois sentou a bunda no carro de corrida. Então, como é que eles podem passar o que tá acontecendo lá dentro? Não tem como. Não é culpa deles, mas não tem como. E aí, eu na época, eu fui me informar, falei, bom, quem que é o diretor de esporte da Globo, né? E era o Luiz Fernando Lima. E eu, meio ousado, mandei um e-mail pro Luiz. Falei, Luiz, né, sem querer criticar, mas já criticando, que eu acabei de falar, pô, o Regi, narro, comento, beleza, mas, pô, tem coisa que acontece que eles não estão vendo. E a culpa não é deles. Vocês não acham que vocês deviam ter alguém que pudesse ajudar nesse sentido? Aí o Luiz respondeu, falou, cara, beleza, vamos almoçar. Eu, você e o Marco Mora, que era o diretor de eventos aqui de São Paulo, né? E a gente foi almoçar aqui, para quem conhece, no Fogo de Chão, aqui na 23 de maio. Boa carne. Então, fomos lá almoçar. E eu coloquei na mesa, falei, cara, assim, assado, tá. E até falei, eu tô sugerindo que vocês tenham alguém. Tem alguns caras bacanas aí que eu conheço, que são caras legais, que têm experiência. O Pedro Paulo Diniz, o Maurício Gugelmin, que é um cara que meio que sumiu do automobilismo, mas que é um cara muito bacana. Pô, tem pessoas aí que podem ajudar vocês, né, que podem comentar e tal. Aí o Luiz falou, vem cá, mas você que trouxe a ideia, cara, que você não quer fazer um teste com a gente? Aí eu falei, porra, Luiz, peraí. Me dá um tempo então pra eu pensar, porque, porra, né, eu nunca fiz isso, nem sei como é que é. Pra quem não faz comunicação, não é chegar lá, sentar e falar, cara, comunicação é um bicho complicado. Vocês dois sabem, né, que não é sentar e falar, né? O que eu falei? Deixa eu pensar o cacete, deixa eu me preparar, né? Fui fazer aula de fonoaudióloga, fui ganhar conhecimento do assunto. E passaram-se uns 2 meses, eles me chamaram, falei, vem cá, faltam agora 3 corridas para acabar o ano, que acho que era China, Japão e Brasil, ou Japão, China e Brasil. Você não quer vir fazer um teste com a gente? Né? Vem aqui fazer um teste e tal. E eu falei, beleza, vamos lá, porque eu tava me sentindo um pouquinho mais confiante de que eu dava conta. Cara, assim começou, eu realmente comecei como convidado, eles gostaram.
E aí, para o ano seguinte, eu fui, então, contratado e, bom, foram 16 anos nessa estrada aí juntos, né? Uma coisa legal foi, o Luiz Fernando é um cara do vôlei, né? O Luiz Fernando é um cara do vôlei, se não me engano, hoje em dia ele cuida da Federação Mundial de Vôlei, não sei exatamente o nome da onde está, mas ele sempre foi um cara do vôlei. E o que a televisão, no caso a Globo, tinha no esporte? Tinha, assim, já ex-jogadores de futebol no futebol, porque o futebol é um bicho diferente, né? E no vôlei, porque o vôlei era do Luiz Fernando e ele tinha ali. Mas nenhum outro esporte tinha isso. E foi, sim, baseado nessa conversa que a gente teve, depois no exemplo que eles tiveram, que a transmissão, obviamente, ganhou, não por causa do Luciano, mas por ter um ex-atleta ali, né? Falando da visão de dentro do carro. A Fórmula 1 ganhou com isso. Você pode ver que os outros esportes da Globo, a Olimpíada seguinte, esse ano, eu comecei em 2005, né? 2004 para 2005. A Olimpíada seguinte, praticamente todos os esportes tinham um ex-atleta lá. Então, foi uma referência para eles, tá? De novo, não foi o Luciano que fez isso, não. Foi uma somatória aí. Tudo bem que eu tive a iniciativa de procurar eles, mas eles enxergaram que era necessário, me ajudaram. Devo muito ao Luiz Fernando. Infelizmente, o Marco Mora não está mais aqui com a gente. Devo muito ao Marco. Devo muito ao Galvão, ao Reginaldo, com quem eu aprendi bastante também. Então, é uma história legal, porque eu vejo que é o famoso criar oportunidades, né? Muita gente na vida às vezes reclama, eu não consigo fazer as coisas, não cresço porque a minha empresa não tem um plano de carreira bacana, ou isso, aquilo. Ok, mas muitas vezes tem também que criar uma oportunidade. Então, isso para mim foi um referencial que eu vou guardar sempre com carinho. E por mais que você fale, né, que não é coisa minha, mas na verdade tudo começou com um e-mail seu e teve um impacto positivo muito grande para o jornalismo esportivo brasileiro como um todo, né? Mas, Burti, você falou aí de 16 anos. Quando você entrou pela primeira vez numa transmissão, você passava na tua cabeça naquela época que você ia entrar num casamento tão sólido que duraria tanto tempo, o Luciano Burti, comentarista de Fórmula 1? Não, e daí vem um pouco, acho, da experiência de piloto, né? De você não levar a emoção para dentro do carro, né? Você vai aprendendo a, não se preocupa se você vai ganhar a corrida, se não vai, você vai ganhar um campeonato. Entra no carro e acelera. Então, basicamente, era a mesma coisa na transmissão. Eu nunca parei para pensar, que eu estava ali olhando, de repente, para a câmera, que do lado de lá tinha milhões e milhões de pessoas assistindo o que eu estava falando. Eu nunca parei para pensar nisso. E, ao mesmo tempo, eu não sabia se de repente ia ficar lá aquela corrida. Tudo bem que depois acabou tendo contrato e tudo mais, mas eu não pensava nisso, né? Eu queria só estar ali, sim, assistindo a corrida como se eu estivesse em casa, curtindo a corrida como se eu estivesse em casa e basicamente passando a mesma coisa como se eu estivesse em casa, né? Tentando traduzir e explicar para os meus amigos, coisa que eu fazia talvez inconscientemente, para quem estivesse assistindo, que é muito isso que eu queria agregar, né? Eu falei, não quero vir aqui dar aula. Quem sou eu para dar aula? É um negócio chato. Tem gente que às vezes, né, vai comentar que é dar aula. Não quero dar aula nenhuma. Quero ajudar que as pessoas entendam por que isso aqui é tão legal. Né? Por que isso aqui é tão difícil? Por que o Hamilton é o Hamilton, o Senna foi o Senna? Não é uma coisa tão simples de como sentar num carro e dirigir, virar à direita e virar à esquerda. Então, eu só queria estar lá para ajudar, para traduzir, para bater papo mesmo. Então, não tive muito essa visão de se eu ia permanecer lá por muito tempo. Eu tinha noção que óbvio, né, cara, eu não tem como você tá ali de repente com o Galvão e esquecer quem é o Galvão, pô. Quantas corridas eu assisti com esse cara narrando, né, corridas do Senna, principalmente foi quando eu comecei a me aproximar da Fórmula 1 em 88, dali pra frente. Quantas coisas eu chorei com o Galvão narrando e de repente estaria eu e o cara, né, então isso tem um peso, mas eu sempre tentava curtir aquele momento, fazer aquela corrida sem olhar muito pra frente ou pro lado, ou o que tinha ali envolvido, entendeu? E fala pra gente aqui sobre o Galvão especificamente, como é trabalhar com ele? Assim, para pegar um entrosamento ali é difícil ou é o cara que te acolheu bem e deixou as coisas bem mais fáceis? E também o outro ícone também, o Reginaldo Leme, como é que é trabalhar com essas duas feras ali na cabine? Falar bem a real como é que foi, tá? O Galvão, cara, é um baita parceiro. Um grande amigo meu hoje em dia, me acolheu, a gente se deu sempre muito bem, mas no começo o Galvão não abriu a porta para mim assim 100%, mas não por conta dele, muito mais em proteção à esposa dele chamada Reginaldo Leme, porque o que aconteceu? O próprio Regi me conta, se você falar com o Reginaldo ele vai contar essa história, quando ele achou que o Burti tá entrando, é como se o Burti fosse lá tomar o lugar dele, né? Pô, imagina, um piloto que, tava na ativa, via da Ferrari.
cara, esse cara vai vir aqui pra me derrubar, né? E zero. Eu cheguei lá, imagina, também, o Regi, cara, quantas corridas também eu via do Reginaldo. Eu até lembro, eu falei pro Regi, acho que foram 2 temporadas ou 3 que você fez lá um compacto da temporada com o Abril, né, que era um compacto do ano. Sei lá quantas vezes eu revi aquilo com o Reginaldo, comentando tudo que estava acontecendo. Então, era de certo modo também um ídolo ali, pô, cara, esse cara é o cara da Fórmula 1, né? Mas, de novo, tá? Quando eu entrei, o próprio Reginaldo achava que eu tava indo lá tomar o espaço dele. E o Galvão, no começo, ficou um pouco assim, meio sem me dar muita trela, mas por não querer prejudicar o Reginaldo. Foi passando o tempo e, nunca aconteceu nenhum problema entre eu e o Regi. Pelo contrário, viramos também grandes amigos, cada um no seu espaço, né? E aí sim, depois não vou saber exatamente se durou isso 6 meses, 1 ano, não vou lembrar. Aí não só o Galvão, mas o próprio Regi, a gente virou um trio muito bacana. E o Galvão, principalmente, já que você perguntou mais do Galvão, pra mim, tá? É um cara parceiro, um cara com quem eu me dou muito bem. É o cara mais fácil do mundo de lidar? Não é. Mas uma vez que você descobre o jeito do Galvão, cara, é um cara muito legal. Ele é explosivo, ele é um cara que, se tiver alguma coisa errada, ele briga, ele berra, ele grita. Mas se você parar pra pensar o motivo que ele tá fazendo aquilo, ele tá vestindo a camisa da empresa, ele quer que a transmissão seja a melhor possível. Se tiver qualquer errinho que não esteja de acordo, ele vai berrar e vai espernear. É o cara mais delicado para, de repente, arrumar um problema? Não é. Ele realmente se exalta um pouco demais. Mas, cara, é ele. Ele tá fazendo aquilo ali pelo time, pela empresa e pelo jogo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, cara. O Galvão se tornou um grande amigo e é um cara que eu sempre gosto. Vai ser uma grande referência. Muita gente aí, vocês sabem, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta do Galvão. Mas eu falo assim, ó, independentemente do seu gosto, eu te falo que como profissional, como um cara que realmente veste a camisa da empresa, do que está representando, ele é um grande sucesso. Isso ele realmente é. Com certeza, né? Um cara que é muito elogiado dentro aí a própria imprensa é basicamente uma unanimidade, né? Mas, Burti, teve um período aí que 3 viraram 4, vocês tiveram também o Rubinho e o Barrichello nas transmissões. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse período e se vocês imaginavam que seria aí uma relação que duraria tão pouco, né? Foi 1 ano só, se eu não me engano, que ele atuou como comentarista. Olha, o Rubens, o Rubens, eu sou amigo do Rubinho desde o primeiro ano que eu fui para a Inglaterra para começar a minha vida no automobilismo europeu. Eu literalmente fui morar na casa do Rubens, fiquei na casa dele 3 meses. Não conheci ele muito bem, mas ali a gente foi se conhecendo. Era uma casa que morava eu, ele, o Ricardo Rossetti e o Mário Haberfeld. E desde então a gente somos grandes amigos até hoje. Quando o Rubens veio para a Globo, até foi um pouco delicado, porque eu falei, cara, é meu amigo, trabalhar com ele, mas a conversa não era muito comigo, né? Era muito mais o entrosamento que ele ia ter com o Galvão, com o Reginaldo, com a empresa. O Rubens também, cara, é um excelente piloto. É o cara mais fácil do mundo de lidar? Ele evoluiu muito, mas não é o cara mais fácil do mundo em saber dividir espaço. Tá errado o Rubinho? Não tá errado. Característica de piloto, cara. Piloto é um bicho egoísta, que trabalha para si, por mais que tenha o trabalho em equipe todo, ele tem que ser egoísta, né? Como é que você vai competir se você vai ficar dando passagem para os outros? Você tem que ser egoísta. Então, o Rubens tem isso no sangue, né? Um cara extremamente generoso, um cara gente boa, mas no trabalho tem esse lado piloto dele, que é um cara sempre que preza ali a posição dele. Então, eu sabia que comigo não ia ter problema, porque, né, o Rubinho a gente é amigo há muito tempo, mas que no trabalho ali, talvez, não que ele tenha prejudicado alguém, o Rubinho nunca prejudicou ninguém que eu saiba, mas ele talvez não se sentisse tão confortável em trabalhar naquele tipo de ambiente. Então, não durou tanto. No fundo, eu acho que o Rubens não é um negócio que ele estava super feliz em estar fazendo, né? Por um momento ali foi bacana, foi um aprendizado para ele, até hoje ele tem envolvimento aí com televisão, com as próprias mídias que ele tem. Então, a Globo foi um grande aprendizado para ele poder desenvolver eu chamo de personagem, mas não é o personagem, é o próprio Rubinho, mas que ele evoluiu nesse personagem de comunicador. Mas talvez aquela posição que ele estava, depois de tantos anos de Fórmula 1, de estar viajando para a corrida, para apenas comentar tal, eu não acho que era a coisa que ele mais curtia do mundo em fazer, sabe? Então, acabou não durando tanto. Eu, pessoalmente, curti, que a gente estava ali junto, né? Sempre se dando bem como a gente se deu, mas não durou muito tempo mesmo. Até vou te falar, quando eu falei que éramos nós 3, realmente esse ano de 4, eu nem lembro tanto, foi muito rápido, então eu não gravei tanto assim. O Rubinho, para mim, é outro cara, é o cara piloto de dentro do carro, lá onde ele realmente brilha.
Parecia que na época havia um zoom de que ele teve um atrito ali com o Galvão, né? Você acha que isso tem a ver também ou não? Cara, pelo menos ali na minha frente, nunca teve nada que tenha saído dos trilhos. De novo, tá? Você sabe muito bem que televisão é um negócio complicado, qualquer negócio às vezes tem seu lado político. Se ali por trás das cortinas teve alguma coisa, eu nunca soube, mas ali no tete-a-tete, a gente teve sempre uma relação boa. Eu não presenciei nenhum problema entre eles, não.